Boa tarde. Como ele falou, meu nome é Nestor. Provavelmente a maioria das pessoas não me conhecem. E não é uma grande surpresa porque nem eu me conheço direito ainda. Tenho 55 anos, jovem ainda, na flor da idade, aprendendo a viver, né? Há 5 anos e meio eu participo do movimento espírita. Vim pela dor. Hoje peço que as pessoas venham pela lógica, pelo raciocínio. Ele concordou, né? Como diz o Gilberto, ele concordou. Por quê? Porque a nossa doutrina, a doutrina espírita, é a doutrina que tem a capacidade de nos explicar tudo o que acontece na nossa vida. Qual o sentido da nossa vida, o sentido dos nossos animais, por que nós estamos aqui? Quais são os nossos objetivos? Então, dentro de tudo que a gente tem tido a oportunidade de viver e tudo que eu já passei, eu posso dizer que há 5 anos e meio eu renasci, porque eu comecei a enxergar a vida de uma forma diferente, a dar valor a coisas pequenas, dar valor à nossa natureza, dar valor aos nossos animais e entender que tudo isso faz parte do projeto de Deus. E se tem uma razão por nós estarmos aqui hoje, porque Deus nos permitiu estar e porque nós fizemos a opção de estar aqui. Tudo que acontece nas nossas vidas, nós somos os únicos responsáveis. Hoje está começando a chover, mudou um pouquinho o tempo. Muitos de nós poderiam pensar assim, hoje eu não vou lá na casa. Eu vou deixar meu cachorrinho de lado, porque a semana que vem eu trato dele. Eu vou ficar aqui, eu não preciso ouvir a palestra. De vez em quando bate, né? Tá meio friozinho, que bom que tá frio, né? Quanto tempo que a gente está reclamando do excessivo calor. E essa semana o tempo mudou, graças a Deus, veio a chuva. Nós já estávamos preocupados com a questão da falta d'água, já falava em racionamento. E esperamos o quê? Que a chuva continue. Então hoje nós tínhamos talvez razões para não estar aqui. Mas o que nós fizemos? Fizemos a opção de estar aqui. Isso é um trabalho da espiritualidade dessa casa, que nos ajuda não só quando nós estamos aqui dentro, mas também quando nós estamos nos preparando para vir para cá. Então é aquela vozinha na consciência que nos diz assim, não desanime, vá. Leva o seu animalzinho querido, vamos tratar dele. Ele precisa, como nós também precisamos. Então tudo que gera a nossa volta, nós temos que ter a certeza que são dons de Deus para nós, são coisas boas que Deus deu para nós. Eu sempre digo que Deus é um Deus de amor, e se nós somos seus filhos, nós somos o quê? Filhos do amor. Assim como os nossos animais também são. Estou vendo aqui só cachorro, né? Tem algum outro animal sem ser cachorro? Um gato? Tá, desculpa, eu não estava vendo aqui. Ela está cobrindo o gato, que é para os cachorros não latir, né? É o frio. Então tá bom. Então esse congraçamento é muito importante. Então cada um aqui tem, como diz o seu Gilberto, tem um carinho muito grande para o seu animal. E o animal retribui para a gente, na maioria das vezes, muito mais do que nós damos. Às vezes nós somos grosseiros, nós somos mal educados, queremos descontar nos animais tudo que nos aconteceu durante o dia, o nosso chefe que não foi muito bom, o trânsito que nós pegamos, o calor excessivo. Então a gente chega em casa, o animal vem nos dar carinho, a gente fala, não, agora eu não quero. Vai para lá, vai, você está me incomodando. Muitos de nós fazem isso. E eles vêm com um amor tão puro para nós. Principalmente o cachorro, que eu tenho mais cachorro, está sempre abanando o rabo. Você pode brigar com ele, dar bronca nele, que ele está sempre abanando o rabo. É o amigo fiel que a gente diz, né? Então, para nós, eu sempre gostei muito de animal, isso é uma bênção muito grande. E vocês vão observar que as pessoas boas normalmente tratam bem seus animais. Uma pessoa ruim, dificilmente ela trata bem o animal. Muitos tratam melhor o animal do que o seu vizinho, do que o seu chefe, do que o seu amigo. Tá tendo ibope aqui, não tem problema não. Para mim, a primeira palestra que eu faço no reino animal mais próximo, tá? Tá funcionando? Não.
Não, não está funcionando, tá? Então eles vão chamando vocês. Ele perguntou no início, quem que veio pela primeira vez? Você está vindo na casa pela primeira vez? Mas vocês estão vindo a primeira vez com um animal ou vocês já vieram antes com... Vou perguntar assim, quem veio pela primeira vez na casa espírita, mesmo sozinho? Tem alguém aqui? Seja bem-vinda. Só ele e ela. Só com os animais, né? Então tá bom. Você é a primeira vez que vem? Seja bem-vindo. Que não desanime, vale a pena a nossa doutrina, tá? Então, hoje eu vim falar para todo mundo que é espírita, para todo mundo que é cristão, para todo mundo que quer ter uma melhoria espiritual em sua vida, dos objetivos da nossa vida. Até no início eu falei, para que a gente veio? Qual é o sentido da nossa vida? Se nós somos espírita, nós acreditamos na reencarnação, não só humana, mas também dos animais. E o que é a reencarnação? É um processo de aperfeiçoamento de cada um de nós. Então, é nos dado a oportunidade de poder vir a esse planeta, que a gente chama hoje um planeta de provas e expiações, para que a gente possa aprender, aplicar aquilo que a gente está aprendendo, para nós podermos evoluir. Para todos nós, seres racionais, seres irracionais, nós temos a oportunidade de vir aqui e evoluir. Então, dentro do objetivo cristão, nós temos que pensar que nós gostaríamos de estar sempre mais próximo de quem? De Deus. Por que estar próximo de Deus? Porque quando a gente pensa em Deus, a gente pensa em todas as coisas boas. Tudo que é bom a gente pensando está relacionado a Deus. Então, se nós tivermos a condição de estar mais próximo de Deus, quais são as possibilidades de nós nos sentirmos mais felizes, mais em paz, mais tranquilas? Todas. Então, o nosso objetivo tem que ser galgar passos para se aproximar de Deus. E para se aproximar de Deus e aproximar-se do seu reino, que Ele tem programado para todos nós, que só depende da gente. Então eu vou contar uma história rapidinha no Evangelho. Jesus, quando estava para ser crucificado, ele foi até Pilatos. E Pilatos o indagou dizendo assim, tu és rei? Jesus falou, o meu reino não é desse mundo. Vocês conhecem essa história? Por que Jesus estava falando que o reino dele não é desse mundo? Porque para Pilatos, o rei, o reinado em si, é aquele reinado físico, é aquele reinado onde você tem propriedades, você tem um exército, você conquista cidades. E Jesus falava de um reino diferente, um reino de amor, um reino espiritual. Pilatos entendeu isso quando Jesus falou que o reino dele não era desse mundo? Não entendeu. E o que Jesus vem a dizer? Se o meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores estariam aqui lutando por ele. Estariam brigando, batalhando, até, se fosse o caso, matando, para ter esse reino. Mas o meu reino não é desse mundo. E aí a história vocês conhecem, né? Pilatos tem aquela aquele momento que ele lava as suas mãos. Ou seja, ele tira a responsabilidade dele, e a gente faz muito isso na vida da gente, né? Quando tem um problema, quando exige uma decisão nossa em alguma coisa, às vezes a gente fala assim, esse problema não é meu, esse problema é do meu vizinho, do meu chefe, do meu amigo, da minha irmã, do meu primo. Ele que tem que resolver. Mesmo quando nós temos a condição de ajudar, de interferir para que a coisa aconteça bem, nós a deixamos muito de lado. Então, muitas vezes, nós somos Pilatos, que nós lavamos as nossas mãos. Mas uma coisa que vocês não sabem, talvez acredito que vocês não sabem, que Pilatos, quando ele, depois dessa passagem, durante o resto da sua vida, ele achava que as mãos dele estavam sujas de sangue. Ele lavava as mãos dele dezenas de vezes. Ele tinha a impressão que ele tinha o sangue de Jesus nas mãos dele. E ele saiu da cidade que ele estava, ele foi para outros locais.
Aí quando ele voltou para Roma, ele já não tinha mais o poder, porque aquele que ele apoiava já não lhe dava mais crédito. E aí ele se suicida. Ele se atira dentro de um vulcão, que o vulcão já era extinto, lógico, muito grande, pela queda ele acaba morrendo. Que para ele foi a única forma que ele encontrou de tirar aquela sensação de mãos sujas. O que faltou para Pilatos? Arrependimento. Quando a gente erra, o certo não seria, a gente descobre que a gente fez a coisa errada. O certo não seria... Baixou, agora melhorou. Tá, eu baixo minha voz, apesar que é meio difícil eu baixar minha voz. Melhorou? Dá para ouvir aí atrás? Dá. Então o que aconteceu com ele? Ele não se arrependeu. Isso é característica de quem? De quem é muito orgulhoso. Quando a gente comete um erro, o certo seria a gente se arrepender. Quando a gente se arrepende, o que a gente tem que fazer? Voltar até aquela pessoa que a gente prejudicou e pedir perdão. Pilatos fez isso? Não. Nós fazemos isso? Às vezes, né? Não é fácil. Como que a gente sabe se nós estamos fazendo a coisa certa ou errada? Aonde que estão as informações que nos dizem o que é certo e errado? Na nossa consciência. No livro dos Espíritos ele fala, onde que estão as leis morais? Na nossa consciência. Todos nós aqui sabemos o que é certo e errado. Todos nós. Se eu deixo esse computador aqui e vou embora, o pessoal sabe que é meu. Se alguém pegar, não vai saber que está agindo errado? Sabe? Uma vez eu fui para um hotel fazenda e eles tinham uma proibição lá de dizer que você não poderia colocar coisas geladas na geladeira, que são coisas de fora da casa, porque se você fizesse, você teria que pagar uma multa, porque eles não queriam que usasse a geladeira. Uma coisa ridícula, mas... Aí eu fui lá na portaria conversar com o rapaz da recepção, eu falei, mas isso não é normal, eu já fui em várias casas, isso não acontece. Ele falou, não, mas aqui é o procedimento. Aí ele falou, não, mas faz o seguinte, pode colocar na geladeira que ninguém sabe. Eu falei, mas eu sei que eu estou agindo errado, então eu não posso fazer isso. Por que eu estou falando isso para vocês? E aí nós vamos entrar na questão da nossa palestra de hoje. Porque se nós queremos alcançar a espiritualidade mais elevada, nós temos que ser corretos em todas as nossas atitudes. O Cristo falava assim, que a gente precisa buscar um reino que é um verdadeiro tesouro, onde nem a traça e a ferrugem não consomem, e onde o ladrão não rouba. Aonde que está isso? Dentro de nós. Nas nossas atitudes, nas coisas corretas que a gente faz. Quando a gente faz uma coisa boa para alguém, e a gente faz sinceramente querendo ajudar aquelas pessoas, a gente não se sente bem? A gente parece que vem uma paz tão bonita dentro da gente, dá uma sensação tão gostosa. E pode ser um gesto simples, a gente pode falar um obrigado para uma pessoa, pode dar um beijo, tratar com atenção, com respeito, com carinho. Eu tenho uma casa de repouso aqui em São Bernardo, e nós temos lá 25 idosos. Todos os dias que eu vou lá, eu ganho um monte de presente, porque você vai beijar, você vai abraçar, mas eles passam para você uma coisa tão bonita, que você tem vontade de ficar morando lá. Por quê? Porque é um amor gratuito, é o amor ágape que a gente diz, que é um amor sem esperar nada de volta, um amor sem esperar recompensas. Assim como acontece com os animais. Você dá um carinho para ele. Se ele te dá um carinho, se você não der retorno para ele não vai brigar com você. Ele não vai. Por quê? Porque aquele momento que ele te dá o carinho, que te dá atenção, que ele te beija, que ele te lambe, que ele sobe no seu colo, ele está fazendo porque ele quer, porque ele sente prazer, porque ele vê em você uma pessoa maravilhosa, alguém que faz bem para ele. É como o Gilberto falou, os animais, eles veem o nosso perispírito, não o nosso corpo físico.
do jeito que nós somos. Então eles enxergam as nossas intenções. Então eles sabem quando nós estamos preocupados, quando nós estamos nervosos. Eu tenho uma cachorrinha em casa, uma Lhasa Apso, que é uma bagunceira, né? Como muitos aqui também são também. Mas ela é de um carinho, de um amor. A gente brinca que ela está sempre carente, porque ela está querendo sempre ficar no colo. Mas às vezes que eu não estou legal, que eu chego, que eu estou cansado, que eu estou nervoso, quem que eu chamo para vir para o meu colo? Ela. Ela me dá um carinho, uma atenção, uma coisa tão bonita, que aos pouquinhos eu sinto que vai saindo de dentro de mim todo aquele clima pesado, aquele mal-estar. E às vezes mesmo quando fisicamente eu não estou bem, é ao lado dela que eu brinco, é ao lado dela que eu me distraio, é ao lado dela que eu me sinto um pouquinho melhor. Os animais têm essa condição em relação a gente. Por quê? Porque eles dão um amor verdadeiro, eles dão uma atenção verdadeira. Eles não estão dando carinho esperando alguma coisa em troca. Eles estão dando carinho porque eles gostam da gente. Vamos continuar o nosso assunto aqui, falando sobre o nosso reino. Jesus, nessa passagem, ele esclarece sobre a imortalidade da alma, ou seja, sobre a reencarnação e sobre a continuidade da nossa vida. E ele mostra que a nossa vida é apenas uma passagem. Nós somos espíritos eternos num corpo físico. Um dia nós vamos desencarnar. Isso é lei da vida. E nós, como espíritas, temos que ter essa certeza. Me lembro bem de uma passagem, um médico psicólogo do Rio Grande do Sul, ele é um palestrante também, ele falou que um dia ele estava na casa dele, e ele estava sentado na entrada da casa dele, tomando sol, tomando um chimarrão gaúcho, e veio duas pessoas com uma revistinha chamada Sentinela, que vocês conhecem, e aí não vai nenhuma crítica, porque esses nossos irmãos estão fazendo um trabalho de divulgação daquilo que eles acreditam que a maioria de nós não consegue fazer. E essa pessoa, estava um rapaz, 20 e poucos anos, 30 anos talvez, e um outro senhor com aproximadamente 70 anos, e esse mais novo perguntou para ele assim, você tem religião? Ele falou, tenho. Qual a sua religião? Aí ele falou, aí eu enchi o peito. Eu disse, eu sou espírita. O mais velho deu 2 passos para trás com medo, porque muita gente acha que ser espírita é a doutrina do demônio. O rapaz mais novo olhou para ele e falou assim, mas você é espírita de tambor? Espírita de tambor, você sabe como que é, né? Candomblé, todos aqueles que utilizam de instrumentos para fazer a sua assembleia, a sua divulgação. Ele falou, não, o meu espiritismo não é de tambor, o meu espiritismo não se vela a imagens, a rituais, não tem cardeais, pessoas, títulos. Aí esse rapaz falou assim, então você é espírita de Allan Kardec? Ele falou, olha, eu não conheci Allan Kardec pessoalmente, mas sim, eu continuo seguindo a doutrina que Allan Kardec codificou. O rapaz olhou para ele e falou assim, mas se você é espírita de Allan Kardec, você acredita na reencarnação? Ele olhou e falou assim, não, eu não acredito na reencarnação. Eu tenho convicção que a reencarnação é uma lei natural, que a reencarnação é uma coisa de Deus. Porque quando a gente acredita, as pessoas podem tentar nos convencer, mas quando a gente diz que nós temos convicção, ninguém nos tira essa verdade. Então nós temos que conhecer a nossa doutrina para ter certeza do que a gente vai ser inquirido por aí. É lógico que as palestras ajudam, os livros ajudam, não é? Então é importante que a gente tenha domínio disso e saber qual é o sentido da nossa vida. Quando a gente fala do reino de Deus, nós estamos falando no ápice da nossa vida espiritual. É nós chegarmos ao cume de um monte, aquilo que a gente sempre buscou em todas as nossas encarnações. E sabermos que acreditamos que isso aqui não acaba com essa vida física é muito importante. Dessa forma, tudo que a gente faz aqui, nós somos merecedores.
Se eu planto laranja, eu vou colher o quê? Laranja. Se eu planto uva, eu vou colher o quê? Uva. Então nós não podemos esperar das pessoas coisas que nós não damos. Se eu amo as pessoas, se eu tenho respeito, se eu tenho carinho, se eu tenho dignidade, que trato as pessoas com dignidade, eu posso esperar a mesma coisa. Mas se eu destrato as pessoas, se eu trato mal as pessoas, se eu sou maldoso, se eu sou maledicente, o que eu posso esperar das outras pessoas? Vocês conhecem aquela historinha que é dando que se recebe? Quando a gente dá alguma coisa, é uma bolinha de ping-pong, né? A gente joga a bolinha azul, volta o quê? A bolinha azul. A nossa vida é assim. Então, se nós queremos coisas boas para o nosso lado, nós temos que fazer o quê? Temos que dar coisas boas. Então, para a gente alcançar esse estágio espiritual que nos dá direito a esse reino de Deus, Ele nos dá várias orientações. E algumas delas estão contidas na bem-aventuranças. Lá ele fala que os pobres de espíritos herdarão o reino de Deus. Quando ele fala em pobre de espírito, ele não está falando em pobre material. Ele está falando em pessoas com condutas de humildade. Tem muita gente que tem muito dinheiro e é humilde. E tem muita gente que não tem dinheiro nenhum, que é orgulhoso, é soberbo. As nossas atitudes é que determinam se nós vamos ser pobres de espíritos ou não. E o Cristo coloca isso como condição, essa humildade, para que a gente possa alcançar o seu reino. Ele fala que nós temos que ser justos, justos em tudo que a gente faz. Nós temos que ser honestos em tudo que a gente faz. Vamos começar, vamos lá. Então vamos lá, vai. Tem sempre, né, uma que é mais agitada, né? Normal, né? Isso é normal. O ser humano também é assim, viu? Tem alguns que são mais quietinhos e tem outros que são mais agitados, que lá tem muito mais do que os outros. Porque o ser humano também faz muito barulho. E normalmente aquele que faz muito barulho é aquele que está vazio. Não tem nada dentro de si, então ele começa a latir para aparecer. Latir no sentido figurado, né? Conta-se uma história que um menino estava com o pai passeando num sítio. Seja bem-vindo. Que o menino estava passeando com o pai num sítio e de repente o pai falou assim: eu estou escutando um barulho de carroça. Aí ele fala assim: ah, pai, como é que você sabe? É uma carroça vazia. Como assim uma carroça vazia? Como é que você sabe? Você não está vendo, pai? É porque ela faz muito barulho. Assim são as pessoas. As pessoas que são vazias por dentro, elas são normalmente cheias de estardalhaço. Gostam de gritar, gostam de berrar, gostam de se impor. Aquelas pessoas que são seguras por dentro, elas são sempre tranquilas. Observe os exemplos que nós tivemos ao longo de séculos e séculos de pessoas com espiritualidade elevadas. Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, Agostinho, Bezerra de Menezes, tantos outros. Vocês não encontram neles momentos em que eles brigam, que eles xingam, que eles berram, que eles se extrapolam. São pessoas sempre muito tranquilas. Por quê? Porque a tranquilidade está dentro do coração delas. Essas pessoas alcançaram um grau de maturidade maior, né? Até um dia eu estava falando isso, chegaram para mim e falaram: mas o Cristo quando ele estava vendo lá as pessoas no templo, aquele mercado no templo, ele pegou o chicote e expulsou todo mundo. Aí eu falei assim: pensem bem, o Cristo sempre foi uma pessoa extremamente caridosa, amorosa. Se eu tenho um filho de 4, 5 anos de idade, ele está atravessando a rua, eu vejo que um carro vem vindo, e ele vai atropelar o meu filho, ele vai morrer. Você vai dizer para esse menininho assim: filhinho, toma cuidado que o carro vem vindo? O que você vai fazer? Você vai gritar, você vai chamar a atenção dele e dizer: sai daí, o carro vem vindo. Foi isso que o Cristo fez. Ele deu uma chacoalhada na gente, para nos chamar a atenção das coisas erradas que nós fazíamos naquele tempo. Então as pessoas que têm paz, as pessoas que têm serenidade,
elas são tranquilas, elas são justas, elas são honestas, não querem levar vantagem, né? Até numa época falava assim que o brasileiro é o Gerson, gosta de levar vantagem em tudo. É correto isso? Não, não é correto. O nosso direito acaba quando começa o direito do outro. Então nós temos que ser justos em todos os momentos da nossa vida. Temos que ser honestos em nossas atitudes. Temos que ser passivos, temos que ser brandos. Senão a gente não chega no reino de Deus. O Cristo vai nos dizer que para chegar no reino de Deus nós temos que guardar as leis divinas. Quais são essas leis divinas? Nós vamos poder dizer amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, que são os 10 mandamentos vindo através de Moisés, são a origem das leis divinas. Mas eu vou reduzir isso em 2 leis apenas. Amar a Deus sobre todas as coisas e não fazer para o outro o que você não gostaria que fizesse para você. Parem e pensem nessa segunda parte. Oi? Parem e pensem nessa segunda parte. Quando a gente faz alguma coisa para alguém, quando nós vamos fazer alguma coisa para alguém, vamos nos colocar no lugar dessa pessoa. Vamos nos colocar no lugar dela para saber como nós nos sentiríamos se alguém fizesse aquilo para nós. Isso, se a gente tiver a capacidade, a consciência de fazer isso, vai evitar que nós cometamos muitos erros. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa para alguém e se a gente pensar assim, não, mas espera aí, se essa pessoa fizesse isso para mim, eu não ia me sentir bem, eu não ia gostar. Então por que a gente faz? Se nós sabemos que está errado e a nossa consciência nos apresenta essa situação, por que a gente faz? Por que a gente comete tantos erros? Por que a gente prejudica as pessoas? Por que nós ofendemos as pessoas, menosprezamos outras pessoas? Aí vão me dizer assim, mas nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós viemos e temos que passar por isso. Nós somos ainda imperfeitos. Somos. Mas o grande foco é a gente conseguir dia a dia amenizar os nossos erros. O que vocês me diriam se eu falasse para vocês que todos nós aqui somos verdadeiros espíritas? Vocês acham que nós somos verdadeiros espíritas? Tem alguns que, mais ou menos, outros que balançaram a cabeça, falaram não. E eu vou dizer que todos nós somos verdadeiros espíritas, segundo a definição de Allan Kardec. Ele nos diz assim, o verdadeiro espírita é aquele que hoje tenta ser um pouquinho melhor do que ontem. E que amanhã vai tentar ser um pouquinho melhor do que hoje, e que luta constantemente contra as suas imperfeições. É a luta diária que nos proporciona o nosso crescimento. Agostinho, ele falava assim, quando eu chego à noite, antes de dormir, eu fecho os meus olhos e começo a imaginar como foi meu dia. As coisas boas que eu deixei de praticar e as coisas ruins que eu pratiquei. E eu tomo isso como meta para que no dia seguinte eu possa realmente corrigir aquilo que eu fiz. Quantos de nós fazemos isso no final do nosso dia? Será que nós temos a coragem de admitir os nossos erros? Será que nós ainda somos orgulhosos e temos receio nesse sentido? Penso que ainda muito orgulhosos nós somos, né? No livro de André Luiz Ruiz, tem uma passagem de Bezerra de Menezes, que ele instrui as pessoas, a 2 espíritos, a procurarem pessoas dentro de um presídio que fossem boas. E essas 2 pessoas falam assim, esses 2 espíritos, eles dizem assim, mas como que eu vou achar uma pessoa boa no presídio? E Bezerra orienta, pela luz de cada um. Por quê? Porque é pela luz que Deus nos conhece. É pela luz que Deus sabe se nós somos pessoas boas ou não. Para Deus não importa se eu me chamo Nestor, se eu sou gordo, se eu sou careca, não importa. Ele conhece o meu íntimo, o meu coração. Alcançar o reino de Deus tem que ter muita luta, muita determinação.
tem que acreditar que vale a pena. Que a coisa mais importante que nós temos na vida é tentar alcançar o reino de Deus, que é um reino de amor, é um reino de paz. Muitos ao longo da história deram seu testemunho. Estima-se que desde que Jesus morreu, mais de 1 milhão de pessoas já deram a sua vida em nome da causa do cristianismo. 1 milhão de pessoas. Quais os nomes desse 1 milhão de pessoas? Talvez nós conheçamos 2, 3, 4. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele conhece todas essas pessoas. Sabe o grau de dificuldade que elas tiveram, sabe a determinação que elas tiveram para realizar essa entrega. Graças a Deus, hoje, nós não temos mais a necessidade física de nós morrermos pela causa do cristianismo. Mas e no dia a dia, como é que tem sido a nossa entrega? O nosso testemunho, como tem sido? Vocês lembram de uma passagem do Evangelho, que Jesus estava ao lado dos apóstolos, e aí ele escutou os apóstolos dizendo assim, eu sou melhor que você. O outro, não, eu sou melhor. E Jesus, conhecendo o íntimo de cada um, trouxe uma criancinha no meio deles, colocou no seu colo e falou para os apóstolos, aquele que quiser ganhar o reino dos céus tem que se parecer com essa criancinha. Essa criancinha chamava-se Inácio de Antioquia, que logicamente era muito mais novo que Jesus. Alguns anos depois que Jesus morreu, o apóstolo João foi atrás de Inácio e o trouxe para a doutrina, ensinando tudo o que ela dizia. E Inácio passou a ser um dos maiores expoentes de divulgação do cristianismo, não tendo medo de enfrentar nada, porque era o início do cristianismo, a barbárie ainda estava solta. E naquela época, era assim que funcionava. Quando a pessoa era contrária ao regime, eles eram presos, levavam-os no Coliseu e eram colocados para serem devorados pelos leões. Isso era costume lá. Era uma festa para eles. Pegavam lá 30, 50, 100 pessoas, colocavam no meio soltavam eles no Coliseu, soltavam os leões, e às vezes tinha 120 mil pessoas assistindo aquilo. Todos aqueles que eram contrários àquilo que Roma e seus seguidores pregavam. E Inácio de Antioquia, ele foi preso junto com mais 44 pessoas, e foi feito aquele julgamento que todo mundo já sabe o resultado antes dele começar, e ele foi condenado à morte. E onde ele estava, eles tinham que levá-lo até uma outra cidade, que era exatamente onde estava o Coliseu. E no caminho, ele começou a olhar tudo aquilo, ele começou a ver a natureza, ele começou a ver as plantas, ele começou a ver os animais, ele começou a ver as florestas, ele começou a ver as montanhas, ele viu as construções dos homens, coisas lindas, e ele começou a rir. Aí um dos soldados que estavam do lado dele falou, por que você ri, Inácio? Você não sabe que você vai morrer amanhã? E ele continuou rindo sem responder. O soldado não se conteve, deu um tapa no rosto, com a mão esquerda, deu aquele que a gente fala, vai e volta, né? E aí ele machucou o rosto, ele continuou a rir. E aí o soldado perguntou, por que você ri, Inácio? Ele fala, sabe o que é? Eu estou olhando essa paisagem maravilhosa, os animais que vocês têm aqui, essa natureza, a floresta, tudo que é bonito. Vocês são privilegiados de ter tudo isso. Ao mesmo tempo, eu vejo que vocês não acreditam em Deus. E se Deus dá para todos vocês todas essas coisas lindas, o que Deus vai dar para nós que acreditamos na sua obra, que estamos dispostos a entregar a nossa vida por Ele? Dia seguinte, Inácio foi levado para o Coliseu com mais 44 pessoas, e na hora que abriram as portas, os leões famintos saíram, ele fechou os olhos, ajoelhou-se, ergueu as mãos para o céu e começou a rezar, agradecendo a Deus pela oportunidade da sua entrega, da sua vida pela doutrina. Os animais começaram a vir com grande violência, com bastante raiva,
E passou uns 5 minutos, ele percebeu que ele estava vivo ainda e que as outras pessoas estavam todas mortas. E quando ele abriu os olhos, ele viu que os leões estavam sentados do lado dele e ele não tinha sido dilacerado. Aí Inácio começa a chorar e começa a pensar: eu não sou digno nem de morrer pela causa do meu mestre. Eu não sou digno de morrer pela causa do meu mestre. Aí dizem que veio um anjo e ele disse: por que choras, Inácio? Ah, eu choro porque todos deram a sua vida pela causa do mestre e eu não pude fazer isso. O anjo lhe diz: mas Inácio, morrer na arena, na boca dos leões é fácil. O duro é você enfrentar as verdadeiras feras, as feras da sociedade, as feras da sua comunidade. E aí Inácio vai ser solto e ainda vive muitos e muitos anos dando o seu testemunho. Um testemunho que Deus espera de todos nós. Buscar o reino de Deus exige determinação, sacrifício. Nós já temos, com certeza, uma luz que guia o nosso caminho para esse reino de Deus, que é o nosso grande mestre Jesus. Provavelmente nós não teríamos sentido de estar aqui hoje se não fosse pelo seu exemplo. O Cristo tem que ser a luz da nossa vida. Tem que ser o marco principal do nosso apoio. E aí eu fico me perguntando, será que nós somos seguidores realmente do Cristo ou nós somos apenas perseguidores? Porque existe uma diferença. Perseguir é quando você vai atrás, você está correndo atrás, nem sempre pega. E seguidores quando a gente vai ao lado. Quando a gente está junto com a pessoa, com aquela espiritualidade. Então será que nós somos seguidores ou nós somos perseguidores? Será que nós, como seguidores, nós fazemos aquilo que o Cristo nos orientou? Porque o Cristo era a luz, todo mundo gostava de estar do lado dele. Todo mundo sentia paz estando do lado dele. E como é que será que as pessoas reagem ao nosso lado? Será que as pessoas gostam da gente? Será que quando a gente está na rua, a gente está andando, as pessoas nos encontram, ela fala assim: olha que legal, é o Nestor que vem vindo. Ou elas viram a cara, fala: tomara que ele não me veja, porque eu não quero conversar com ele, o cara é muito chato. O cara perturba, fala mal de todo mundo. Que isso, eu não quero vê-lo. Como é que será a reação das pessoas em relação a nós, hein? Será que as pessoas gostam da gente? E quando eu falo as pessoas, não é só o pessoal de trabalho, que a gente já vai pensar em pessoal de trabalho, de comunidade, mas eu falo a nossa família também. Será que as pessoas gostam realmente da gente? Será que nós somos luzes para as pessoas? Será que as pessoas têm prazer de estar ao nosso lado? A gente pode dizer que a gente ensina alguma coisa para eles? O nosso testemunho é valioso? A nossa vida pode ser de qualquer maneira como prova de exemplo para essas pessoas? Será que é isso? Será que nós somos ponte a ligar as pessoas? Ou será que nós somos parede? Constantemente parede. O que será que as pessoas pensam da gente? Será que elas gostam de estar do nosso lado? É lógico que isso é uma pergunta que cada um pode responder para si mesmo. Avaliação a gente precisa fazer. Porque o animal, a gente está falando de animal, né? Ele vai sempre dar carinho para a gente. O ser humano não. Dificilmente quando a gente faz coisas ruins, alguém nos dá coisas boas. Só para aquelas pessoas que são altamente espiritualizadas, que entendem que aquilo ali é uma fase que tem que passar. Que nem eu estava falando para vocês da casa de repouso, né? Eu tenho lá um senhor, ele tem Alzheimer. Ele é um americano, ele chama Anthony. Ele é uma pessoa assim, se você chegar para ele e falar assim, bom dia, ele fala, bom dia. Se você perguntar como vai, ele responde, como vai. Ele sempre fala a mesma coisa que você disse antes. Então eu sempre digo que a vida é cheia de Anthonys. As pessoas nos dão aquilo que a gente dá.
E aí eu volto a dizer que a gente não pode plantar laranja e esperar maçã. Não vai vir. Só para complementar, nessa casa nós temos a grata felicidade de ter uma senhora de 99 anos, espírita, chama Dona Maria de Lourdes, praticamente totalmente lúcida, tem alguns momentos, né? E outro dia a gente conversando, que às vezes a gente vai cantar na casa à noite, e todo mundo vai dormir, ela fica acordado, acompanhando a gente cantar. E aí outro dia ela estava toda elétrica, a gente até brinquei com o meu sócio, que é um enfermeiro, eu falei assim, você está dando alguma coisa na água dessa mulher, porque com 99 anos ela não para. Aí eu fui perguntar para ela, Dona Maria de Lourdes, como a senhora é tão ativa? Fico muito feliz, é lógico, de saber disso. Como a senhora tem essa situação e ela quase não toma remédio nenhum, com 99 anos de idade? Ela falou para mim, sabe, eu aprendi a viver com 99 anos de idade como eu deveria ter vivido a minha vida toda. Ah, Dona Maria, me explica então como que é? Sem mágoas, sem ressentimento, sem vaidade, sem inveja, aceitando as pessoas do jeito que elas são. Ela, do jeito dela, ela está com o reino de Deus bem próximo dela, porque ela tem paz no coração. Ela tem um amor muito grande. Ela perdoa as pessoas, até ela fala, eu não preciso perdoar ninguém, eu não tenho raiva no meu coração. Essa mulher é um grande exemplo. Todas as vezes que eu vou conversar com ela, ela fala disso. E outro dia ela sai com uma pérola assim, que nós tivemos uma discussão na casa entre duas pessoas com Alzheimer, né? Então, que não sabe o que está falando. E ela, a Dona Maria de Lourdes, falou assim, as pessoas que têm ódio, as pessoas que têm mágoa, elas estão se envenenando. Só existe um antídoto, é o amor em plenitude. E com esse exemplo, eu convoco todo mundo. Vamos buscar o reino de Deus. É lógico que a gente quer aquele reino máximo, né? Mas a gente pode começar a cultivar dentro da gente. Fazendo tudo com alegria, fazendo tudo com amor, fazendo tudo com honestidade. Porque onde mora o amor, Deus está com a gente. Sempre. Porque as coisas na nossa vida não vão dar certo. Pelo menos da maneira que a gente entende que seja certo. Aí eu aprendi que quando a gente faz as coisas, quando as coisas dão certo, a gente pode contar que Jesus está sempre do nosso lado. Mas quando as coisas dão errado, Jesus não está no nosso lado. Ele está dentro da gente, curando as nossas feridas, nos ajudando. Tenham todos um excelente sábado, um bom tratamento. Vocês estão de parabéns em trazer, de cuidar dessas crianças. São filhos todos nossos, né? Vocês são um grande exemplo. Que possam passar isso para as outras pessoas e que nesse carinho, nessa dedicação que todos têm, saibam que o amor de Deus está presente sim, em cada criatura, em cada momento. Muita paz para todo mundo, muita alegria, a vida é de alegria e Deus nos fez para sermos muito felizes. Parabéns, tá, pessoal? Tchau.